capítulo de número 16. Vamos ver o Marcos trabalhando muito para Jesus. Marcos Flores, Deus abençoe. Marcos Flores também é um grande amigo que Deus nos deu, faz parte dessa família. Mateus capítulo 16, versículo, eu farei a leitura do versículo versículo 13 ao versículo 19. Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 19. Você pode acompanhar na tua Bíblia. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pode tomar assento. Meus irmãos, o texto da confissão de Pedro é um texto muito conhecido. E eu quero falar sobre algumas particularidades desse texto, algumas lições que nós podemos extrair desse texto. Primeiramente, a Bíblia diz que Jesus está interessado em saber o que as pessoas pensam dele. No versículo de número 13, ele chega perto dos discípulos e ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que estão dizendo por aí a meu respeito? O que as pessoas aí fora dizem a meu respeito? Jesus está interessado em saber o pensamento da humanidade a seu respeito. Então é importante que nós nos preocupemos com o que as pessoas pensam de Jesus, tendo em vista que esta era uma preocupação de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fazia, a igreja deve fazer. Tudo aquilo que Jesus estabelecia como prioridade, a igreja também deve estabelecer. Todas as questões de Jesus são questões da igreja. Então, quando Jesus ele está preocupado com o que as pessoas no mundo pensam a respeito dele, esse hoje é o papel da igreja. Estar preocupado com o que as pessoas à sua volta pensam de Jesus. No seu trabalho, o que pensam de Jesus? Aonde você estuda, na sua escola, o que pensam de Jesus ali? Na faculdade, onde você faz o seu curso, o que pensam de Jesus ali? Onde você anda, quando você está na fila de um mercado, o que pensam de Jesus ali? Deve ser uma preocupação da igreja entender o que as pessoas têm pensado de Jesus. Jesus, então, ele alerta aqui os discípulos quanto a uma preocupação que, de repente, os discípulos não têm. Os discípulos não sabiam que Jesus estava preocupado com o que as pessoas pensam dele. Se ele não perguntasse, os discípulos não saberiam. Jesus sempre anda com eles, e ele faz milagres, e ele cura pessoas, ele ensina as pessoas que os seguem, mas até então, o Senhor Jesus nunca tinha manifestado preocupação de saber o que as pessoas à volta pensam dele. Então, naquele momento, os discípulos passam a ter uma percepção diferente. Espera aí. Então, não é só curar, não é só ensinar. As pessoas também precisam ter conhecimento da pessoa de Jesus. Então, eles têm esse entendimento a partir dessa pergunta que Jesus faz a eles. E os discípulos atualizam Jesus dessa informação. Jesus, olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, Jeremias ou algum outro profeta. O que falam de você é que o Senhor é um profeta. É verdadeira a resposta, mas não é completa. Ou seja, as pessoas até podem conhecer em parte Jesus, mas não o conhecem plenamente, como a igreja o conhece.
As pessoas conhecem um pouquinho sobre Jesus, alguma verdade sobre Jesus, mas não tem conhecimento pleno da pessoa de Jesus aí fora. Então Jesus vira para os discípulos e faz uma pergunta que talvez nós nos sentiremos ofendidos. Ele fala: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aqui nessa pergunta é que reside uma grande preocupação que a igreja deve ter, porque como é que eu posso andar com Jesus, viver com Jesus? Nós estamos falando aqui dos discípulos, não são os 70, não são 8, são os 12, os que moram com Jesus, andam com Jesus, vivem com Jesus. E Jesus vira para eles e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? Eu imagino que deva ter havido um silêncio. Imagino que deva ter havido um silêncio. E a pessoa que sempre rompia os silêncios era Pedro. De todos os apóstolos, todas as vezes que acontecia algo e que havia um silêncio, Pedro era o apóstolo que rompia o silêncio. E na ocasião não foi diferente. Pedro rompe o silêncio e responde a Jesus. O Senhor Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu te conheço. O Senhor não é só um profeta. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor não é só alguém que cura. Aleluia, Jesus. O Senhor não é somente alguém que tem uma boa palavra. O Senhor não tem algo somente para a minha vida no tempo presente. Tu és o Cristo, Aleluia, Jesus. aquele que havia sido profetizado. Cristo aqui, a palavra significa ungido. Quando o Novo Testamento aplica esse termo a Jesus, a referência é que ele era ungido, porque ele é tanto profeta, como rei e também sacerdote. O único que tinha a unção para os 3 ministérios conhecidos. Ele é ungido para ser profeta, e isso o mundo até poderia conhecer dele. Ele é ungido para ser sacerdote, ele é ungido para ser rei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta foi a resposta certa. Mostrou que Pedro conhecia Jesus. Eu já falei uma vez que responder certo a qualquer questão é muito bom. Todas as vezes que nós estamos conversando, batendo um papo, e alguém faz uma pergunta, quando você sabe a resposta, você fica feliz. Né? Existem até jogos que são jogos de perguntas e respostas, e quando você sabe aquela resposta, você fica feliz. Existem provas que nós fazemos, concursos públicos que nós fazemos, e imagina você saber a resposta. É algo muito satisfatório, é algo muito compensador. Você estudou, estava preparado para o dia daquela pergunta e você deu a resposta certa. Eu imagino que Pedro tenha estado muito feliz quando Jesus aprova a sua resposta, porque Jesus falou: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Mais do que feliz é você pela resposta que você agora deu. Tu acertou, Pedro. Você está certo, eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. E naturalmente, quando a gente acerta uma questão, a gente fica feliz, a gente fica cheio, a gente fica satisfeito. Jesus é tão diferente, irmãos, que Jesus primeiramente alegra Pedro, dizendo: olha, Pedro, você está certo. Só tem o seguinte: essa resposta não vem de você. Essa resposta vem de Deus. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Glória a Deus.
Você não conhece Jesus por seu próprio mérito. Você não conhece Jesus porque você está andando com os discípulos ao meu lado. Você não conhece Jesus porque você é filho de crente. Você não conhece Jesus porque seu pai te trouxe à igreja, sua esposa te trouxe para a igreja, seu marido te trouxe para a igreja. Você não conhece Jesus porque sua família sempre foi crente. Não. Você conhece Jesus porque Deus, o Pai dos céus, revelou Jesus a você. Aleluia. Por intermédio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é mérito teu, não é mérito meu, não é mérito da igreja, é mérito de Cristo. Houve uma revelação da parte de Deus. No dia que você levanta a mão e aceita Jesus, aquele dia pode ser o dia que alguém faz uma prova. E na questão da prova, existe essa: quem é Jesus? Ali você vai acertar a questão. Você vai acertar: Jesus é o Cristo, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor. Você vai responder certo, corretamente. Mas a resposta não é tua. A alegria até pode ser nossa, mas a responsabilidade desta resposta, ela vem de Deus, irmãos. Nós fomos revelados diretamente por Deus o Pai, de quem é o seu Filho. Nós só estamos aqui na igreja hoje porque Deus dos céus revelou o seu Filho a nós. Glória a Deus. Houve uma revelação. E recebendo essa revelação, nós entendemos que não é o Senhor. Então Pedro primeiramente fica feliz. E depois ele entende: poxa, então não tem nada a ver comigo. E foi o Pai quem me revelou. É o Pai quem me revelou. O Pai quem sabe todas as coisas. Após a revelação, após o conhecimento de Jesus, após certificar-se Jesus de que Pedro sabe quem ele é, ele muda o discurso. Se você ler o livro de Mateus, essa é a primeira vez que Jesus muda o tom do discurso dele, nesse capítulo. Em outras ocasiões, Jesus ensinou, Jesus pregou, mas o único capítulo que diz que a partir daquele momento, Jesus começa a mudar a sua pregação, mudar o seu sermão, é nesse texto. Sabe quando o pastor já sabe que a igreja é madura o suficiente para mudar o tipo de mensagem? Você faz o discipulado com aquele cristão, e você diz quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo. E aí quando a pessoa já começa a estar amadurecida na fé, você começa a deixar de dar leite. E começa a dar uma comida mais forte para aquela pessoa. Não é isso? Então, o que acontece aqui é exatamente isso. Após Jesus ter percebido que agora eles sabem quem Jesus é, no versículo de número 21, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eles não estavam preparados para entenderem que Jesus morreria até aquele momento. A partir do momento que Jesus certifica-se de que eles foram revelados pelo Pai, de quem Ele é, eles estão prontos para receber um discurso mais duro, uma palavra mais dura da parte dele. Ele muda o discurso e começa a dizer: olha, eu vou morrer. Desde então, desde esse momento da revelação, ele começa a dizer aos discípulos: eu vou morrer, eu serei entregue, eu vou sofrer na mão dos anciãos, dos escribas, sofrer na mão deles, vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Novamente, quem interrompe o silêncio é Pedro. Não, peraí, eu entendi que tu és o Cristo, entendi que foi revelado por Deus, mas agora o Senhor diz que vai morrer, e além de morrer, o Senhor vai sofrer o meu Senhor.
aquele que estende a mão e o homem com a mão ressequida é curado. Aquele que cura o paralítico que desce do telhado. Aquele que ressuscita mortos. Esse Jesus que eu conheço vai sofrer na mão de pessoas, alguém tão poderoso, alguém que dá ordem ao vento e ao mar, e a tempestade sossega. Começa agora a dizer que vai sofrer. Eu não estou entendendo mais. Eu não estou mais entendendo. Porque o que eu entendia, Senhor, é que estar perto do Senhor é vitória. Estar perto do Senhor é somente bênção. Estar perto do Senhor é estar tranquilo. Porque se faltar pão, o Senhor pega só alguns, ora e multiplica. Se eu estiver no barco e tiver tempestade, o Senhor manda o mar ficar quieto. A tempestade se cala, fica tudo calminho. E a gente pode dormir sossegado, porque o Senhor está conosco. Oh, glória! Agora, o Senhor que me ensinou que eu posso ficar tranquilo, porque o Senhor está comigo. Então eu não devo temer, porque o Senhor está comigo. Agora o Senhor diz que vai sofrer, que vai ser entregue na mão das pessoas, que ainda vai morrer. Não. Isso não vai acontecer. Pedro toma a palavra e repreende Jesus. Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Humanidade de Pedro. Alguém que anda com Jesus e que vê Jesus fazendo tudo aquilo, aquela pessoa começa a dizer que vai sofrer. Você faria isso também, eu acho. Alguém do teu lado, poderoso, não passa nenhum tipo de privação. De repente, essa pessoa do teu lado fala, a coisa vai ficar feia pro meu lado. Ah, que é isso, rapaz? Que é isso? Você não. Se fosse eu, tudo bem, mas você? Negativo. Meu Deus. Repreende Jesus. Não, Senhor, nunca isso vai acontecer. Quando repreende Jesus, Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, só a dos homens. Ou seja, Pedro, você é limitado. Para trás de mim, Satanás, tu não entende nada de Deus. Quem entende sou eu, que sou de lá. Você só entende das coisas da terra. O crente terreno é aquele crente que ele acredita que não pode passar privação porque Jesus está no barco. O crente terreno é aquele que acredita que não, o meu Senhor está comigo, então nada de ruim pode acontecer. Esse é Pedro, naquele momento. Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás, porque isso você não entende nada de Deus. Você não entende nada de Deus. E Jesus vira para os discípulos e diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Eita glória! Tome sobre si a sua cruz. Glória a Deus, aleluia. Pedro é impactado por essa palavra. Você tem um Pedro antes dessa palavra e você tem um Pedro depois dessa palavra. Quando você lê as cartas que Pedro escreveu, você pensa que é outro Pedro, que não é esse Pedro. Porque Pedro aqui está confuso quanto ao sofrimento, porque ele acredita que alguém perto de Jesus não pode sofrer. Aí lá na primeira carta que ele escreve, ele diz assim, olha, não, porque todos vocês têm que sofrer, porque Jesus padeceu por nós, dando-nos um exemplo. E ainda vou dizer mais, Pedro escrevendo, porque para isso vocês foram chamados, para sofrer pela causa de Cristo. Olha o homem convertido agora. Depois de ter enfrentado e passado por toda essa experiência, esse relacionamento com Jesus,
Ele muda completamente a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo. Ele entende que o crente pode sofrer, que as coisas podem ficar difíceis. Tanto que ele escreve no capítulo 5: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, não no nosso, ele vos exalte. Glória a Deus. As coisas podem ficar difíceis para você. Pode ser que no teu barco esteja uma tempestade. Até entrando água no barco, você desesperado, está quase afundando. Isso pode acontecer, mas você pode ficar tranquilo que o Senhor Jesus está contigo. Glória a Deus. Na dificuldade, na bonança, na tribulação, na tempestade, nós nunca estamos sozinhos. Glória a Deus. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Alcançar a maturidade cristã é entender, como Pedro entendeu posteriormente, de que todos nós não temos nenhum mérito naquilo que recebemos de Deus. Nenhum. O que Deus nos deu vem diretamente do Pai, por uma revelação dele. Não é mérito nosso. Quando a gente entende que não é mérito nosso, a gente baixa um pouco a nossa bola. E a gente começa a entender, peraí, então não foi eu que acertei a questão. Então não sou eu que sou o sabichão. Então não sou eu que sei de todas as coisas. Não. Então não sou eu que prego bonito, que entendo muito bem as coisas. Não sou eu que, por causa do meu estudo e das minhas pesquisas, eu estou sabendo muito. Não. O Pai revelou. O Pai deu condições. O Pai deu força. O Pai te dá força para trabalhar. O Pai te faz acordar. O Pai te dá força para você estudar. É o Pai quem te dá condições para que você receba aquilo que Deus tem para te dar. O mérito é sempre dele. Ser cristão é compreender que nós não somos nada, mas que servimos a um Deus que pode tudo. Tendo recebido essa revelação, Pedro, ele é uma outra pessoa. Ele é um cristão amadurecido no Senhor. Eu recomendo que você faça em casa, essa semana, quando puder, a leitura das cartas de Pedro e perceba o grau de espiritualidade e de maturidade cristã que o apóstolo Pedro tem. Ele trata de tantos assuntos importantes que não nos é permitido falar por conta do tempo. Mas, irmãos, a maturidade cristã que o apóstolo Pedro experimentou, você deve experimentar. E ela é pela graça de Deus, por uma revelação do Pai. Nós precisamos continuar. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. É a recomendação do Senhor. Ó Pedro, você entendeu a mensagem? Entendi, Senhor. Não precisa expulsar demônio de novo, não. Eu já entendi. Entendeu? Então agora pega a tua cruz e siga-me. Porque o que vai acontecer comigo pode acontecer contigo. Aleluia. Eu vou sofrer, mas vocês também vão sofrer. Eu vou passar por perseguições, vocês também enfrentarão perseguições. Eu vou triunfar, vocês também triunfarão. Diz, ressuscitou ao terceiro dia. A mensagem final de Jesus, de ressurreição, é para nós a confirmação de vitória final da igreja. Todos nós seremos triunfantes e vitoriosos, porque Cristo triunfou. Glória a Deus. Ele abriu a porta do triunfo, a porta da vitória. Nessa porta, é nele que nós entramos. Aleluia. E seremos tão vitoriosos quanto o nosso Senhor. Glória a Deus. Nos chamou para todas as etapas de suas pisaduras. Ora, eu sofri, vocês vão sofrer. Eu fui perseguido, vocês serão perseguidos. Eu morri,
Vocês podem morrer, mas eu ressuscitei. Vocês ressuscitaram. Jesus nos convida então a vivermos as experiências dele com ele e triunfarmos nele para a glória de Deus. Deus por Cristo continue abençoando a tua vida, que o Senhor continue concedendo a vocês esse carinho pelo pastor de vocês, esse reconhecimento que vocês têm pelo ministério pastoral do pastor Paulo Flores. A vida de um pastor não é fácil. Não é fácil. É compensadora, mas não é fácil. O pastor, ele assume uma igreja, os primeiros anos do pastor normalmente na igreja são um período mais difícil, tem aquela fase de conhecimento, que a igreja está conhecendo o pastor, e como é que ele deve ser? Como é que deve ser esse pastor? Vamos esperar, né? A gente conhece ele como irmão, como presbítero e tal, mas como pastor da igreja a gente não conhece. Vamos ver como é que. Imagino que a reação da igreja, quando o pastor Paulo Flores assumiu, tenha sido essa. Como é que deve ser ele como pastor? Como é que deve ser? Daí a igreja fica esperando. E o pastor está bem, meu Deus, como é que a igreja vai me receber? Como é que a igreja vai receber? Todo pastor enfrenta, passa por essas etapas do ministério. E aí ele fica, faz a obra do Senhor, a igreja recebe o ministério desse pastor, quando ele trabalha com dedicação ao Senhor, a igreja recebe, tempo recebido, o tempo vai passando. E aí o pastor, não é fácil você continuar no ministério na mesma igreja. Porque todo homem que entra, pastor, meu Deus, esse ano, como é que eu vou fazer? Me revela, Senhor, me diz, Senhor, quais são as tuas diretrizes para esse ano? Todos os anos. Em razão disso, eu fiquei muito feliz em verificar aqui todo o reconhecimento do Ministério Pastoral que essa igreja teve com a pessoa do pastor Paulo Flores, grande amigo. Deus continue abençoando todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Fiquei feliz também que o músico aqui pregou, né? Deu uma palavra. Não é isso? É porque aqui na Pavuna o músico é crente. Tem lugar que a gente fica meio cedo, os músicos. Mas aqui os músicos são crentes, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.